Graças e paz, meus irmãos, louvado seja Deus por mais um dia do Senhor. E hoje vamos refletir o que Deus falou através de Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Gálatas 4 e peço que acompanhe a leitura dos versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Para essa breve reflexão, vou destacar apenas os versos 4 e 5. O evento que lembramos, o nascimento de Jesus, se aproxima, o Natal. Para muitos, essa data se tornou comercial. O índice de vendas do comércio, ano após ano, tem batido recordes nesse período. Porém, para nós, cristãos, o sentido é totalmente diferente. O Natal aponta para aquele que é vida, que é o caminho, a verdade, a luz. Aponta para a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, que veio no momento preparado por Deus para que a história da humanidade fosse impactada. Mas não somente no tempo cronológico, onde se divide entre antes e depois de Cristo, mas impactado pela obra redentora de Cristo, onde os eleitos de Deus foram religados a Ele e desfrutam novamente da comunhão com Deus. Lembre-se que Cristo já existia desde a fundação do mundo, mas por amor o Pai o enviou a esta terra de forma como homem em sua natureza humana. Mas precisamos voltar um pouco na história e entender o porquê Deus enviou seu Filho. Em Gênesis 3, nós vemos que a pior tragédia da humanidade aconteceu, que é a queda. Adão e Eva foram expulsos do jardim, a comunhão com Deus, a comunhão que Deus tinha com o homem foi rompida e ali houve morte. E após a queda, Deus prometeu que enviaria o Messias, o Salvador, aquele que seria o rei de todas as nações. E o povo do Antigo Testamento vivia à espera desse Messias. Quantos eventos aconteceram e ainda que o povo não soubesse, mas dentro dos planos de Deus Ele estava preparando o mundo. Fatos e situações aconteceram para que na plenitude do tempo Jesus Cristo nascesse, vivesse, fosse morto e ressuscitasse. Todas as coisas convergiram para esse fato marcante na história do mundo. E mais do que isso, esse foi o tempo que o Criador definiu para que essa maravilhosa bênção acontecesse. Jesus, o Messias, desceu lá do céu e foi no Natal quando ao mundo nasceu. Alegre, feliz, eu me devo sentir, pois Ele é o bom Rei que nos veio remir. Jesus Cristo, com a sua natureza humana, nasceu de mulher, assim como nós nascemos de mulher. Jesus Cristo, em sua natureza divina, já existia, e é por isso que Paulo diz que Deus enviou o seu Filho. Cristo nasceu sob a lei. Nós devemos lembrar que a lei já havia cumprido o seu propósito em mostrar aos homens que por suas próprias forças e obras não era possível, não era capaz de obter-se a salvação. Os irmãos se lembram que no Antigo Testamento o povo tinha um sistema sacrificial
E para que isso acontecesse, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Derramamento de sangue que eu e você não seríamos capazes de suportar. Lembra que o animal separado para o sacrifício, ele tinha que ser sem defeito, sem mácula, sem mancha, como nós vemos em Levítico no capítulo 22, e nós já carregávamos a mancha do pecado. Então Deus manda o seu filho, homem como Adão. Adão caiu, porém Deus não, porque Cristo era perfeito, Cristo não tinha mancha alguma, não tinha pecado, e esse era o Messias esperado, que veio trazer a vida, que veio trazer luz. Jesus, o Messias, não quis aqui ter um berço macio e na vida prazer, mas na manjedoura nasceu meu Jesus, quando Ele nos veio trazer vida e luz. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Cristo vem para resgatar aqueles que viviam debaixo das regras, buscando por suas próprias forças alcançarem a salvação. Cristo veio e substituiu de uma vez por todas o sacrifício com os animais. Foi naquela cruz maldita que Jesus recebeu a ira de Deus que nós merecíamos. É Natal, meus irmãos. Cristo assumiu o pagamento da nossa dívida como resgate. O que a partir disso, então, nós não somos mais escravos, mas nós recebemos a adoção de filhos, como diz aqui no texto. Na época de Paulo, tanto o resgate de escravos como a adoção de filhos tinha o seu aspecto legal. É Natal, meus irmãos, e isso nos traz liberdade. Liberdade de um filho de Deus, liberdade de chegar à sua presença mediante a Cristo Jesus. O véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje somos selados com o Espírito Santo de Deus, o qual é o penhor da nossa herança, como Paulo vai dizer em Efésios. É Natal, o Messias veio nos salvar, a paz já nos deu e com Deus foi estar. E neste Natal, abençoa, Senhor, as vidas que agora te rendem louvor. Querido irmão da IPT, nesse dia do Senhor, a nossa oração é que você tenha um excelente e abençoado Natal. Deus abençoe. Jesus,